Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. É com muita alegria que nós recebemos você para juntos podermos estudar a palavra do nosso Deus. Esse momento é um momento que antecede ao nosso estudo, um momento devocional em que nós nos colocamos em louvor e adoração ao nome daquele que é o nosso Deus, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Através do hino de número 27 do Inário Novo Cântico, o inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gostaria de convidar você a, junto comigo, cantar, exaltando aquele que é o Criador de todas as coisas, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil e na amplitude celeste. Um hino ressoa ao Senhor. Cantemos juntos este hino, o hino de número 27. As grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto e constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Santo e eterno Deus, queremos te adorar e te exaltar, e mais uma vez ter o privilégio de, à luz da tua palavra, podermos desfrutar de momentos prazerosos junto com o Senhor, aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais o Senhor, e assim nos aproximando cada vez mais do Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que nossas mentes sejam animadas em teu Santo Espírito e o nosso coração completamente tomado pelo teu Santo Espírito em santificação, na medida em que aprendemos mais do Senhor. E que assim seja, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje chegando à aula de número 10, falando a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 8, para nós lermos apenas o primeiro versículo. Primeiro versículo que eu creio que você é capaz de recitar de cor. Diz assim o Salmo 8,
apenas o primeiro versículo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Repita comigo em louvor e adoração a esse Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tendo como base as Escrituras, que são a autorrevelação especial de Deus para o seu povo, o que nós já vimos até agora sobre o ser de Deus e os seus atributos, tal como ele ensinou para nós? Nas últimas aulas falamos a respeito do Deus transcendente, do Deus que está sentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Mas, ao mesmo tempo, um Deus que também é imanente, no sentido de que ele tem um relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e a sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana. Nós diferenciamos nas últimas aulas os ditos atributos incomunicáveis, que são assim chamados porque eles não podem ser atribuídos a nenhuma outra, a nenhuma das criaturas. Nós não temos condição de ter aquelas características, aqueles atributos, aqueles distintivos que são únicos de Deus. E falamos também dos atributos comunicáveis que de alguma forma podem existir, ainda que de forma limitada, nas criaturas de Deus. E assim, nós trabalhamos inicialmente os atributos incomunicáveis. Começamos falando da singularidade de Deus, ou seja, o fato de que Deus é único, inigualável, sem comparação. Nós também falamos da eternidade de Deus, o fato de que ele é autoexistente, de que ele não foi criado, Deus existe em si mesmo. Além da singularidade e da eternidade, falamos também da incompreensibilidade de Deus, ou seja, ele é incompreensível, nós conhecemos dele apenas aquilo que ele nos dá a conhecer. E nós somos limitados, nós somos seres humanos, nós somos finitos e exatamente por isso nós não podemos conhecer ou compreender a totalidade de Deus. Claro que isso não significa que não possamos conhecer nada dele, pelo contrário, é o próprio Deus que traz o próprio conhecimento de si mesmo a cada um de nós, conhecimento que é necessário para nós nos relacionarmos com ele. Além da singularidade, da eternidade, da incompreensibilidade, nós tratamos da simplicidade de Deus. O que é isso? Deus é único e por isso mesmo ele é simples. Ele não é mais um pouquinho disso ou um pouquinho daquilo, mais ou menos amoroso, mais ou menos justo. No momento ele é bom e no outro momento é ira. Não, ele simplesmente é. Não existe um atributo que seja mais importante, um atributo que seja mais essencial do que outro. Deus é amor, mesmo quando julga. Deus é santo, ao mesmo tempo que é justo, ainda que ame e salve pecadores. Ele é eterno, mesmo quando ele age no tempo. Esse é o atributo da simplicidade de Deus. Vimos também a respeito da imutabilidade de Deus. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Ele não muda. Quando lemos na palavra de Deus aparentes mudanças, quando a Bíblia nos narra sobre Deus, nós percebemos que essas aparentes mudanças, elas estão se referindo às diferentes emoções e às ações de Deus respondendo a diferentes situações. Vimos ainda na aula passada, mais especificamente, aqueles 3 clássicos atributos de Deus que costumamos cantar, costumamos ler nas poesias, costumamos citar nas nossas orações. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é onipotente porque ele mantém um poder absoluto sobre a sua criação. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares, não sendo limitado pelo tempo e o espaço. E ele é onisciente porque ele possui o conhecimento de todas as coisas, sem necessidade de aprender o que quer que seja. Ele conhece o passado, o presente e completamente conhece o futuro. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma transição entre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, estudando os nomes de Deus. E é por isso que lemos o Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É somente porque Deus se revelou em seu nome, isso é, em sua autorrevelação na natureza e nas Escrituras,
E pelos nomes especiais usados nas Sagradas Escrituras para ele se autodesignar, que nós podemos atribuir a Deus os diversos nomes que lemos nas Escrituras. A palavra hebraica para nome originalmente significava um sinal ou uma marca distintiva. Já na língua grega, a língua hebraica foi a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, a língua grega foi a língua usada para se escrever o Novo Testamento. A palavra correspondente à palavra hebraica para nome, provavelmente ela mostrava, denotava aquilo através de que algo ou alguém pode ser conhecido. Então, nas línguas originais da Sagrada Escritura, nome, no Antigo Testamento, né, originalmente, na sua raiz, nos trazia a ideia de um sinal, de uma marca distintiva, e na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, aquilo através de que algo ou alguém pode ser conhecido. Nos nossos tempos, na nossa cultura contemporânea, os nomes das pessoas muitas vezes são apenas rótulos. Né? Nada a ver tem com o que uma pessoa faz, com o que uma pessoa diz, ou mesmo com a sua forma de ser. Algumas vezes os apelidos que nós damos às pessoas, né, aquelas formas de nós chamarmos os nossos amigos em especial, dizem muito mais da pessoa a quem nós estamos nos referindo do que propriamente o nome dela. Ainda assim, a importância de um apelido na nossa sociedade, ela é muito diferente, né, aqui, especialmente no nosso mundo ocidental, da importância que era atribuída aos nomes das pessoas no contexto do Oriente Médio, em especial no contexto de Israel, o povo de Deus. Em geral, os nomes que as pessoas recebem na Bíblia, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, esses nomes têm um significado muito específico que está relacionado com os eventos que aconteceram na vida dessas pessoas, eventos normalmente especiais, muitas vezes sobrenaturais. Dar nomes às pessoas, né, nomear pessoas no Antigo Testamento, nos tempos da Bíblia, tanto no Antigo quanto mesmo no Novo Testamento, era um fato muito significativo, tinha muito a ver com a experiência dos próprios pais e daquilo que aqueles pais queriam para os seus filhos, queriam o que eles desejavam para os seus filhos. Então, assim, os nomes eram escolhidos com a compreensão, com a convicção de que se tratava de uma grande responsabilidade. Os nomes próprios, eles não eram atribuídos de maneira arbitrária, né, assim ao léu, simplesmente por mero gosto, ainda que passasse também, claro, passando pelo gosto das pessoas, mas os nomes, eles tinham um significado especial que envolviam o nascimento da pessoa, a história, uma série de circunstâncias. Os nomes, eles podiam ser descritivos, poderiam ser simbólicos, ou ainda poderiam ser proféticos, né? Descritivos, descrevendo alguma característica física ou comportamental, simbólicos, né? Dando alguma conotação simbólica, né? de significação de algo para aquela pessoa, ou ainda profético, demonstrando o interesse, o desejo de determinado pai, determinada mãe, quanto ao futuro daquela criança. Daí as constantes explicações que nós temos na palavra de Deus para os nomes que nós lemos. Por exemplo, quando nós, logo no relato da criação, Adão, ele teve de dar nome aos animais de acordo com a natureza de cada um desses animais. Nós lemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 19 e no verso 20. A Escritura vai explicar o significado de muitos nomes de personagens, né, e as razões pelos quais foram dados. Por exemplo, Eva, em Gênesis capítulo 3, verso 20, aquela que seria a mãe da humanidade. Caim, Gênesis capítulo 4, verso 1, Sete, Gênesis capítulo 4, verso 25, o nome de Noé, explicado em Gênesis capítulo 5, verso 29, o nome da cidade, da torre, né, Babel, Gênesis capítulo 11, verso 9, o nome de Ismael, tal como descrito em Gênesis 16, verso 11, os nomes de Esaú e de Jacó, aqueles irmãos gêmeos, tal como descrito em Gênesis capítulo 25, o verso 25 e o verso 26, o nome de Moisés,
descrita em Êxodo, capítulo 2, verso 10, e o próprio nome de Jesus. Em Mateus capítulo 1, verso 21, você vai lembrar que lá nós lemos, ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. E assim por diante. Né? Há diversos outros exemplos. Repetidamente, inclusive, um determinado nome é mudado ou um sobrenome é acrescentado quando uma pessoa age de uma outra maneira. Lembre-se, por exemplo, em Gênesis 17, verso 5, a mudança do nome de Abrão para Abraão. No capítulo 17, verso 15, nós temos a mudança do nome de Sarai para Sara. Nós temos a mudança do nome de Jacó para Israel, no capítulo 32 de Gênesis, no verso 28. Nós temos ainda, né, a mudança do nome de Josué em Números, capítulo 13, verso 16, de Gedidias, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25, a famosa, né, mudança do nome de Noemi para Mara, em Rute, capítulo 1, verso 20, e nós temos aí o Simão Pedro, né, o Pedro sendo acrescido ao nome de Simão, tal como vemos em Marcos capítulo 3, verso 16. E assim por diante. Depois da ascensão, um exemplo, né, talvez mais emblemático que nós temos é o do nosso próprio Senhor Jesus. Depois que Jesus ele subiu ao céu, de volta ao Pai, nos diz a palavra de Deus que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E nós aguardamos o dia em que eu e você, na Nova Jerusalém, também receberemos um novo nome. Então, todo esse contexto nas Escrituras de mudança de nome, de atribuição de nomes, né, acaba ficando ainda mais claro esse contexto cultural, toda essa compreensão sobre esse assunto, quando se trata dos nomes de Deus. Por causa da nossa cultura ocidental, como já falamos, nós não costumamos prestar muita atenção no relacionamento que existe entre os nomes de Deus e o caráter de Deus, entre os nomes de Deus e os modos de agir de Deus, entre os significados dos nomes que são dados a Deus, no que diz respeito ao próprio relacionamento desse Deus comigo e com você. A grande diferença entre os nomes dados aos homens e os dados a Deus é que estes últimos, os nomes dados a Deus, foram dados pelo próprio Deus. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, não foi o seu povo quem lhe deu nomes, como faziam com os seus filhos. E aqui é um ponto interessante, quando nós passamos a observar, quando nós passamos com bastante calma, olhar para as Escrituras, porque Deus, a rigor, ele é inominável, porque a ação de nomear, de dar nome, indica alguma relação de poder. Perceba que uma das primeiras atitudes de Adão, né, uma das primeiras ações de Adão no ato, após o ato criador de Deus, o homem é criado e Adão é dada a incumbência, Deus dá a incumbência a Adão para que ele nomeie os animais, demonstrando ali um ato de poder que é dado ao homem sobre a natureza, sobre a criação. Lembre-se que o ser humano foi criado para cultivar e guardar o jardim, e lhe foi dada a ordem de dominar e sujeitar os animais debaixo dos seus pés. É interessante, então, essa ação de Adão, tendo algum controle, né, tendo alguma autoridade sobre a criação. A mesma coisa acontece com os pais e os filhos. Pais têm autoridade sobre os seus filhos e nessa relação de autoridade escolhem os nomes dos seus filhos. Nas Escrituras, na revelação especial de Deus, acontece de forma diferente. O nosso Deus não é nomeado por nós, ele se autonomeia. O nome de Deus é autorrevelação de Deus. Somente Deus pode dar nome a si mesmo. E os nomes que são utilizados, né, nas Escrituras são idênticos às perfeições que ele manifesta na sua ação com relação ao mundo, demonstrando a sua glória ao mundo. Nós temos
alguns nomes que são clássicos, né? Digamos assim, nomes destacados à medida em que nós estudamos a palavra de Deus. Temos nomes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ainda que no Novo Testamento nomes uma quantidade mais limitada. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos as expressões El e Elohim, né? El e Elohim, expressões que acentuam a sublimidade de Deus, o caráter altíssimo de Deus, o fato dele ser forte, poderoso e temido. Temos também o termo Elion, a natureza exaltada como altíssimo, um objeto de reverência, de culto, né? Indicando que a ele deve ser dado culto. O termo Adonai, que nos é traduzido por Senhor, usado sempre em reconhecimento de que ele é o dono e governador de todos os homens. A expressão Shaddai, o ser exaltado que condescendeu em entrar em relação de amizade com as suas criaturas, né? Esse termo vai enfatizar a grandeza divina como fonte de bênção e de consolação. Nós temos o termo Iavé, né? Uma referência ao Deus da graça, esse nome que derivou do verbo hebraico ser, e que designa a imutabilidade. Nós já vimos isso quando tratamos da imutabilidade do ser divino, né, apontando diretamente para que ele é imutável na sua aliança. Esse termo é usado comumente em associação com exércitos, né, Yahvé dos exércitos, referindo-se às hostes angelicais e não aos exércitos de Israel ou às estrelas, né, como alguns sugerem. Nós temos também os nomes de Deus tal como nós lemos no Novo Testamento. O nome mais comum no Novo Testamento é a expressão grega Theos, né? A maneira mais comum, inclusive, de se traduzir a expressão El, Elohim e Elion na Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico. Essa é a palavra equivalente a Deus, né? Theos. Daí, inclusive, o estudo da teologia, né? A partir dessa expressão desse termo Theos, que significa Deus. Temos também no Novo Testamento a expressão Kyrios, que é a palavra do Senhor, substituindo tanto Adonai quanto Yahvé. Essa expressão Kyrios designa Deus como governador, como dono de todas as coisas, especialmente do seu povo. A ideia fundamental de Yahvé é transmitida nas expressões alfa e ômega, princípio e fim. E, claro, o Novo Testamento, ainda que não tenha introduzido, não era propriamente uma novidade chamar Deus de Pai, né? A expressão pater, que significa pai, já estava presente na forma de Israel expressar sua relação especial com Deus, mas ela foi grandemente enfatizada, especialmente na boca de Jesus, né? O nosso Senhor Jesus nos ensinou a nos referirmos, a nos relacionarmos com esse Deus enquanto Pai. Né? Ocasionalmente, essa expressão serve para designar Deus simplesmente como originador e criador de todas as coisas. Né? Pai não está relacionado somente ao seu ato criador, mas também não somente a sua relação protetora, a sua relação afetiva com cada um de nós, mas pater, pai, em muitos momentos também indica esse caráter criador de Deus. Geralmente vai expressar a relação especial entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, é por isso que Jesus várias vezes fala, eu e o Pai somos um, ou mesmo vai falar de uma relação ética, né, de Deus com os crentes. Né? Então, essa relação em que eu e você, enquanto filhos, temos um dever de obediência, temos um dever de sermos parecidos com aquele que é nosso Pai. Os nomes revelados de Deus não revelam Deus como o ser de Deus completamente. A gente precisa ter em mente, como já falamos em outras aulas, que trata-se de uma acomodação à linguagem humana. A palavra de Deus, a Escritura, é linguagem acomodada, ela é completamente antropomórfica. O nosso Deus, ele é descrito em termos humanos, ele é descrito por faculdades humanas, ele é descrito com partes do corpo humano, ele é descrito com emoções humanas, com sensações, com ações humanas, para que eu e você sejamos capazes de compreender um pouco de toda a plenitude, de toda a grandeza desse Deus
que eu e você não somos capazes de alcançar na totalidade. Então, quando nós usamos esses termos, a gente não está incorrendo em erro. Por quê? Porque é a própria linguagem utilizada por Deus para se revelar a nós. Nós não podemos ver o próprio Deus, né? Nós não somos capazes de enxergar Deus na sua plenitude, na sua totalidade, né? Mas nós podemos vê-lo nas suas obras e nós podemos nomeá-lo de acordo com aquilo que ele se revelou a nós mesmos por meio das suas obras e assim através da sua ação com relação ao ser humano, revelando-se ao ser humano e mostrando como ele deveria ser chamado, assim nós também o chamamos. A Bíblia muitas vezes vai se referir ao nome de Deus no singular, e quando isso acontece, não se refere a qualquer designação propriamente de Deus, mas ele está usando o termo num sentido geral para indicar a sua autorrevelação divina. Há vários exemplos na Escritura onde simplesmente se usa a palavra nome em referência a Deus, sem especificar a que nome se refere, né? E assim, nós temos a compreensão de que essa expressão, o nome, ela é indicativa de um ser pessoal. Então está se tratando aqui da pessoalidade de Deus. O fato de Deus ser um ser relacionável, que cria o ser humano para se relacionar com ele. O nome geral de Deus está subdividido em muitos nomes especiais, que são expressivos do ser multiforme de Deus, que tentam expressar uma parte de todo o ser de Deus. Uma das fontes do conhecimento de Deus, é claro, são os nomes que ele atribui a ele mesmo na sua palavra. E assim, nós vamos aqui estudar que os nomes de Deus são apelativos, né? São referências usadas por nós para nós podermos nos dirigir, para que nós possamos nos conduzir, nos apresentar diante desse Deus que é independente, não depende de nós, ao mesmo tempo que é pessoal, porque ele se relaciona conosco. E exatamente por se relacionar conosco, ele nos dá nomes para que eu e você possamos chamá-lo, para que eu e você possamos nos referir a ele, orar a ele, cantar, louvar e adorar esse Deus. Os judeus, eles enumeravam pelo menos 70 nomes, incluindo os atributos de Deus. E em alguns casos fazia-se distinção entre nomes e atributos, mas os principais nomes pelos quais Deus é designado na Bíblia podem ser classificados em nomes simples e nomes compostos. E hoje eu queria destacar apenas alguns nessa aula. Os principais nomes simples, né, traduzem as seguintes palavras da língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, a língua hebraica. A primeira dessas palavras é El, que é traduzida para a gente de forma simples como Deus. El, traduzido como Deus. Essa é a palavra mais simples, da qual várias outras palavras se derivam, usada como nome de Deus. Trata-se de um termo muito amplo, que é usado para designar um ser divino, em contraste com os seres humanos. A gente vê isso, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no verso 2. E agora eu peço que você me acompanhe aí, abrindo a sua Bíblia, e juntos nós vamos fazer um passeio bíblico aqui para perceber essas indicações. Esse termo El é utilizado aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 2. Filho do homem, diz Ezequiel 28, verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então aqui a gente tem o uso do termo El para diferenciar o ser humano de Deus. E aqui é uma advertência àquele ser humano que se achava como se fosse uma divindade.
Nós vemos isso também em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 9. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 9. Está escrito assim: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti não voltarei em ira, porque eu sou El e não homem. Então aqui a gente tem mais uma vez essa expressão. Como é um termo genérico, igual ao nosso termo na língua portuguesa, Deus, ele se refere tanto ao Deus verdadeiro, mas pode também se referir aos falsos deuses. Então, por exemplo, lá no livro do Gênesis, no capítulo 35, no versículo 2, Gênesis, capítulo 35, versículo 2, você vai ver essa indicação. Então, está aqui, ó. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no nosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, esse termo também é utilizado não só para o verdadeiro Deus, mas também para se referir a falsos deuses. Um outro exemplo é o livro do profeta Isaías, no capítulo 44, Isaías 44, verso 10, diz assim: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Aí você avança mais um pouquinho, verso 15. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Então, falando dos falsos deuses, falando de imagens usadas para representar divindades, a Escritura vai utilizar esse termo El. Por isso, muitas vezes, quando esse termo vai se referir ao único Deus, ao verdadeiro Deus, se acrescentam outras expressões qualitativos para poder indicar que está se falando do verdadeiro Deus. Então, nós lemos em Josué capítulo 3, versículo 10, El Rai, o Deus vivo. Nós lemos El Olam, que é o Deus eterno, no livro do Gênesis, no capítulo 21, no versículo 33. Nós lemos o El Shaddai, o Deus poderoso, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Nós lemos sobre o Deus Altíssimo, em Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao verso 22. Então, de uma forma geral, quando o Antigo Testamento vai se referir ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, diferenciando dos falsos deuses, a gente vai ter a expressão El com uma outra expressão, com um designativo, para a gente entender que está se falando do Deus vivo e verdadeiro, do único Deus. A etimologia, a origem dessa palavra El, ela é incerta. Provavelmente, os teólogos indicam que deriva de uma raiz que significa o primeiro, o forte, o poderoso. Então, esse nome está apontando para a majestade de Deus, revelando-se como o primeiro ser. Todos os outros seres que existem, eles existem por causa desse primeiro ser que é Deus, o poderoso Criador de todas as coisas, o poderoso que está por detrás da criação. Ele que é a causa não causada de todas as coisas. Deus não tem causa, eu e você temos. Ele é o primeiro, ele é a fonte, ele é a origem. Essa é a palavra usada, por exemplo, no Salmo 19, no verso 1, texto que eu sei que você conhece muito bem, quando diz assim a Sagrada Escritura, Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um outro termo utilizado no Antigo Testamento, além do termo El, é o termo Elohim, que significa simplesmente Deus. O nome Elohim é a forma plural de El. Então, em alguns lugares pode ser traduzido também como deuses, mas de uma forma geral, nós temos a ideia aqui de um plural majestático. Esse é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, Elohim. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando você lê aqui
que no princípio criou Deus os céus e a terra, a expressão usada aqui é Elohim. Essa forma plural, Elohim, é a mais usada no Antigo Testamento, ocorrendo cerca de 2.250 vezes. Né? Esse termo ele não designa um Deus nacional, né, tal como o termo Yahvé, o Deus de Israel, mas um Deus universal, um Deus poderoso, um Deus transcendente ao universo que foi criado por esse Deus. A palavra grega para a qual esses dois termos El e Elohim são traduzidos é a palavra Theos, que nós já falamos aqui há alguns momentos nessa aula, que significa Deus na língua portuguesa. Trata-se então de uma forma enfática, um plural de majestade, que está apontando para a plenitude e para o poder de Deus. Essa forma vai apontar principalmente para a natureza triuna de Deus, especialmente porque, embora a forma seja plural, ela vai ser sempre empregada com adjetivos e verbos no singular, quando vai se referir ao Deus verdadeiro. Isso é particularmente perceptível, a questão trinitária, né, dessa relação entre as pessoas da divindade, porque existe um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A doutrina da Trindade a gente vai estudar com mais calma, com mais detalhamento numa outra aula. Mas Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O termo Adonai, por sua vez, nos é traduzido como Senhor. O termo hebraico Adonai, ele deriva da palavra Adon, que significa mestre, proprietário, senhor. Essa expressão é usada para demonstrar senhorio, especialmente na relação entre escravo e senhor, uma relação de propriedade. Gênesis capítulo 24, versículo 37, nós temos aqui um escravo, um servo, se dirigindo, explicando a sua relação e falando dessa forma. Gênesis capítulo 24, verso 37, e meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Então, Gênesis capítulo 18, verso 12, também indica um outro uso da expressão Adonai, que é o uso de respeito. Por exemplo, uma esposa se referindo com respeito ao seu marido. Gênesis capítulo 18, verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, ele está se referindo ao seu esposo, então, terei ainda prazer. Então, aqui o termo utilizado é Adonai. Esse termo é empregado com muita frequência no Antigo Testamento como nome de Deus. O equivalente grego usado no Novo Testamento é Kyrios, e o português, na língua portuguesa, vem para a gente como Senhor. Normalmente nas nossas Bíblias, traduzidos como Senhor com a primeira letra em maiúsculas e as demais em minúsculas. Esse nome vai apontar para o senhorio de Deus, esse Deus que se revela soberano, esse Deus que se revela absoluto, esse Deus que exerce um domínio legítimo sobre a criação, tal como nós lemos, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 3, no verso 11. Josué, capítulo 3, versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Ou então, como nós lemos no Salmo 97, versículo 5, que diz assim: derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Chamar a Deus de Senhor é reconhecer a soberania desse Deus, é reconhecer a sua autoridade suprema, é reconhecer a mim e a você como os servos do seu domínio. Além dos termos El, Elohim, Adonai, também no Antigo Testamento nós temos o termo Yahvé, o eu sou, estritamente falando, os nomes que até aqui nós já mencionamos são mais títulos do que propriamente nomes próprios, E assim, nenhum desses nomes
é utilizado de forma exclusiva ao Deus de Israel. El, Elohim, Adonai, são termos que podem ser usados genericamente, né? Naquele contexto oriental, esse termo era utilizado de diversas formas. Agora, esse termo, Yahvé, é um termo muito específico. Um nome que não é atribuído a nenhum outro ser. É um nome que pode ser considerado o nome de Deus por excelência, um nome glorioso, um nome santo, um nome inefável, que sequer era pronunciado pelos judeus. É o famoso tetragrama, né? Já porque na língua hebraica, originalmente, nós não tínhamos o registro, né, gráfico das vogais, apenas das consoantes. Então, esse termo Yahvé, composto então de 4 consoantes, é traduzido como eu sou. Posteriormente, esse nome, né, esse tetragrama, ele foi vocalizado pelos maçoretas da forma como era lido. Então, pegando as vogais emprestadas da palavra Adonai, se transliterou com essas vogais, e aí hoje nós leríamos Jeová. E daí a tradução, em algumas Bíblias, de Jeová. Mas a pronúncia original, mais provavelmente, era Yahvé ou Yahvé. No português, então, nós teríamos aí a famosa tradução que alguns usam, Javé. Muitas versões bíblicas seguiram essa prática e traduziram, então, o nome Yahvé por Senhor. Então, no inglês nós temos o Lord, no alemão nós temos o Herr, né? E no português nós temos a tradução do Senhor. Mas para identificar que lá na língua hebraica está se referindo a esse eu sou, a Yahvé, e não a Adonai, a nossa Bíblia em língua portuguesa geralmente coloca para a gente aqui todas as letras da palavra Senhor com letras maiúsculas, para a gente poder entender que quando está esse Senhor com letras maiúsculas aqui na nossa Bíblia, está se referindo a esse nome de Deus, a Yahvé, esse nome que é derivado de um verbo, né, o verbo hayá, que significa ser, existir. Etimologicamente, esse nome, então, ele aponta para a autoexistência de Deus, para a autossuficiência de Deus, ele aponta para a independência de Deus, ele aponta para a imutabilidade de Deus, em contraste com a ação dos falsos deuses, daqueles deuses que na verdade não existem, daqueles deuses que são criados, são fabricados pelas mãos humanas. O eu sou, ele é o verdadeiro Deus, porque ele é o eterno. Inclusive algumas tradições modernas, elas trazem essa expressão, o eterno, né? E de uma forma geral o significado de eu sou. Uma outra forma da gente também entender a forma como Deus se revela, isso está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, especialmente no verso 13 a 15. Lembrem-se dessa história, quando Moisés ele vê a sarça pegando fogo, mas não se consumindo, né, esse Deus se revelando a ele, e ele pergunta o seguinte: tá, o senhor está me mandando ir até o povo para tirar o povo do Egito, mas em nome de quem irei? E ele fala: eu sou o que sou, eu sou Yahvé. Se a gente para refletir um pouquinho nessa autorrevelação, é um nome que na verdade não é um nome, porque é uma expressão, eu não vou dizer propriamente temporal, porque eu e você somos cronológicos no sentido de termos um início, de termos sido criados, mas Deus é eterno. Ele era, ele é e há de vir. Então, diferente, perceba a forma como Deus se revela ali a Moisés. Diferente dos outros deuses que tinham um nome fabricado, um nome passível de ser invocado no sentido de o ser humano exercer algum tipo de controle, algum tipo de manipulação. Deus, ao se revelar a Moisés e dar esse nome, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, ele está dizendo que ele não é controlável,
Ele está dizendo que ele não pode ser designado pelos seres humanos, ele se autodesigna, ele é independente, ele é imutável, ele era, ele é, ele há de vir, ele é o Deus que não pode ser controlado pelo ser humano, né? Não existe falar o nome de Deus, invocar o nome de Deus, não é chamá-lo para vir se apresentar diante de nós, mas pelo contrário, somos nós quem nos apresentamos diante desse Deus. Então, nessa passagem, Deus ele não se apresenta apenas como eu sou, né? Mas ele está se apresentando como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Então aqui tem também uma relação pactual, é um nome pactual de Deus, é um nome da aliança, é um nome pelo qual ele assina os seus projetos, as suas realizações, ele assina o plano dele para aquele povo que ele mesmo escolhe. Então, aquele que apareceu a Moisés não é um Deus novo e estranho, mas é o Deus dos pais, o imutável, o fiel, o eternamente autoconsciente, aquele que nunca deixa ou esquece o seu povo, mas que sempre busca pelos seus e sempre salva aqueles que são seus, porque ele é imutável na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, no seu socorro. Uma outra passagem bíblica relevante para a gente entender o significado dessa expressão, Yahvé, desse nome, é o livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 8. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 8, nós lemos assim. Falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor, ou eu sou Yahvé. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E essa promessa, né, Deus então, ele novamente se apresenta a Moisés, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, ele conta a história de como ele se revelou aos antigos, e aqui a gente tem a promessa de libertação. Quando você abre lá em Êxodo capítulo 20, quando no preâmbulo dos mandamentos, já com a promessa da libertação cumprida, porque esse Deus resgatou o seu povo do cativeiro egípcio, nós lemos então, Êxodo capítulo 20, verso 2, livro do Êxodo capítulo 20, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa expressão, né, Yahvé, o tetagrama, vai aparecer mais de 160 vezes no livro do Gênesis. O que os patriarcas não sabiam, e que veio a ser revelado apenas posteriormente, através da libertação do povo de Israel do Egito, é o significado mais pleno envolvido nesse nome. O caráter redentivo do nome de Deus como fiel e misericordioso Deus da aliança. Êxodo capítulo 34, verso 5 ao verso 14, e já caminhando para o final desse nosso estudo de hoje, assim diz Êxodo capítulo 34, a partir do verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo
é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Verso 10. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada, mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso ele é, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo ele com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, coma dos seus sacrifícios e toma mulheres de suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Os nomes de Deus, então, são autorrevelação de Deus para nós. Nas escrituras do Antigo Testamento, ele se apresenta como El, Elohim, Adonai, Yahvé. Aquele que é Deus, aquele que habita num alto e sublime trono, que possui toda a majestade e glória, aquele que é Senhor de todas as coisas, governa todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que é incriado, aquele que é absoluto. A partir daquilo que nós estudamos na aula de hoje, eu queria convidar você a fazer uma reflexão, porque de fato temos intimidade com Deus, especialmente por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Redentor, que no livro de João, no Evangelho de João, ao falar de sua relação com o Pai, diz: Eu sou. Assim como Yahvé se revela a Moisés como o eterno, Jesus é identificado no Novo Testamento como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque no princípio era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quantas e quantas vezes nós falamos de Deus de uma forma tão simples e simplória, sem reconhecermos de que estamos diante do totalmente outro, de que estamos diante daquele que é alto, sublime, maravilhoso, daquele que é eterno. Eu quero convidar você, nesse momento, a refletir sobre o fato de que esse Deus, ao se revelar a mim e a você, ele o faz porque ele quer que nós entendamos que ele é o único digno de ser louvado e adorado. Que ele não pode ser substituído por absolutamente nada. Ele é zeloso. Não pode haver ídolos em nosso coração que ocupem o lugar de Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos também entender que nós somos frágeis, limitados e somos completamente carentes e dependentes desse Deus. Não há em quem nós possamos nos refugiar senão nesse Deus. Por fim, ele se revelou por meio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem foi dado o nome que está acima de todo nome. E esse Deus que se revela como Yahvé, Deus da aliança, o Deus do pacto, ele nos mostra o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia, justamente por meio de seu Filho, o Redentor. Ele demonstra a sua graça entregando o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
e importa aos homens que se dobrem diante de Jesus Cristo, o Salvador. Importa aos homens, importa a mim e a você, clamar pelo nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que ao estudarmos os nomes de Deus, sejamos capazes de nos relacionar com Ele da forma como Ele deseja que nós nos relacionemos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos, nós te glorificamos e à medida em que temos estudado a Tua palavra, nós temos sido chamados a nos relacionar de forma mais íntima contigo, de forma mais próxima do Senhor. E por isso eu te imploro, por misericórdia, para que o Senhor nos tome em tuas mãos e o Senhor nos dê a bênção de junto de ti, te adorarmos, te exaltarmos, te glorificarmos, reconhecermos a tua soberania, a tua grandeza, obedecendo ao Senhor, seguindo os teus mandamentos, fazendo o que nos é devido, não como imposição ou peso, mas com a alegria de sabermos que o Senhor é o Deus fiel da aliança. Dá-nos bênção sem medida, que o Senhor permaneça conosco de forma a entendermos o que acabamos de estudar, não como meras palavras, mas como verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus te imploramos. Amém. Meu querido, minha querida, a Igreja Presbiteriana de Niterói tem dado continuidade ao seu ministério mesmo em meio à pandemia. E assim eu quero convidar você, nesse momento, encerrando essa nossa escola dominical, a cantar comigo o hino de número 164. Nesse momento, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Niterói, tem a oportunidade de consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, fazendo pela transferência bancária. E você que nos visita, não se sinta constrangido com esse momento, que é um momento de dever e privilégio dos membros da igreja. Mas você também, se for tocado em seu coração a fazê-lo, também é convidado a participar desse momento. Nós queremos continuar a pedir as orações da igreja para que, mesmo nesse momento tão difícil que temos vivido em pandemia, a igreja continue a pregar o Evangelho, a anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E eu faço um apelo também a cada um dos membros da igreja que, mesmo afastados socialmente, estamos distanciados, transmitindo os nossos cultos, gravando a nossa escola dominical para que possa chegar até você, continuar chegando o ensino da palavra do Senhor, mas que mesmo nesses tempos nós continuemos a nos comunicar uns com os outros, a mandar mensagens, a ligarmos uns para os outros e a continuarmos a vivendo como comunidade de fé, nos apoiando nesse momento de dificuldade. Continuando a orar para que Deus muito em breve nos permita estar novamente unidos aqui juntos, adorando e glorificando o nome daquele que é único, digno de ser louvado e adorado. Hino de número 164, convido você a cantar junto comigo, encerrando esse nosso estudo de hoje. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo.
destino me leva sempre para bem te defender. Ele é alma ao teu alcance, quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Próxima quarta-feira, às 19 horas, nosso culto de oração, sendo transmitido diretamente aqui do santuário. Próximo domingo, às 9 horas, também nossa escola dominical. E mais uma vez, no domingo, às 18 horas, se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos estudando a palavra de Deus em escola dominical. Recebei a bênção, querido. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus os guarde em sua